Hoje a gente vai fazer um mini terminal de ônibus para ficar na frente do Senac Santa Amaro. Bom, para ser mais específico, a gente vai fazer na verdade a maquete e o 3D disso. O 3D já está pronto, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. A gente usou o DI do Senac Santa Amaro para poder fazer tudo isso que vocês estão vendo da maquete. Essa maquete está numa escala de 1 para 100. Então a gente usou a laser para fazer especificamente o ponto. Porque aí a gente podia ter um recorte melhor do que se a gente tivesse na mão. Nessa parte, vocês estão vendo que eu tô pintando. Para isso, eu usei a tinta PVA, branca e preta, misturei as duas até chegar nesse tom de cinza. Vocês vão ver mais pra frente que ele tá um cinza um pouquinho mais claro, porque eu acabei aprendendo que a tinta PVA, ela fica mais escura quando seca. Então, pega a visão aí, gente. Mas eu usei essa tinta pra gente chegar o mais perto possível do concreto ecológico, que é o concreto que a gente pensou em usar dentro dessa construção. E então eu acabei pintando. É uma tinta que seca muito rápido, inacreditavelmente. Se vocês conseguirem espalhar bem, essa tinta ela seca bem rápido. Agora passando um pouquinho mais pra frente, vocês estão vendo que eu tô colocando essas gramas, esses morrinhos de grama, porque é aí que a gente vai colocar as nossas plantinhas. As plantinhas são primaveras, que são as plantas que a gente tem espalhadas em volta do DI do Senac. Ah, Brenda, mas você pegou essa planta aí em volta do DI? Peguei essa planta aí em volta do DI. Se o DI vai ter que me perdoar, né? Que eu tive que pegar a planta. Porque a gente queria alguma planta que representasse o DI. E querendo ou não, primavera a gente tem muito no Senac. Primavera elas estão em volta tanto da P1 quanto da P2 e do DI. Bom, eu acabei tendo algumas dificuldades para poder colar a planta em si. Então vocês estão vendo que eu tô andando de um lado pro outro para poder colar ela. Até que eu cheguei na ideia de colocar como posso explicar? A gente colocar um isopor e colocar um montinho de grama, né, em volta dele. Mas vocês vão ver que talvez dê uma mini caidinha aí, ó. Ele fica caindo de um lado pro outro. O que eu fiz? Botei cola embaixo e botei ele em cima. Esse daí não tá tanto, mas aí eu tive a ideia de colocar duas plantinhas pra poder balancear. Mas mais pra frente vocês vão ver que eu vou espalhar vários pontinhos de cola. Eu acho que aí até eu chego a colocar. Mas mais pra frente vocês vão ver que eu chego a colocar vários pontinhos de cola embaixo. E aí eu espalho bem em volta do isopor. E fixo o isopor nessa graminha falsa. Que, gente, essa grama é basicamente feita de serragem e tinta. Então, tinta de parede mesmo, que era a tinta que a gente tinha dentro do laboratório. Poderia ter outras tintas, mas na hora que a gente estava produzindo foi a primeira tinta que a gente achou. Então, a gente usou verde, amarelo e azul para poder pintar. E aí, vocês estão vendo que eu tô colando, que nem eu falei antes. Então, tome-lhe cola. Tome-lhe dedinho todo sujo. Gente, meu dedo saiu uma podridão, vocês não têm noção. Graças a Deus tem uma pia lá no fundo pra gente poder lavar a mão. Então eu já lavei minha mãozinha, voltei pra casa com a minha mãozinha limpa. Porque vocês vão ver no final desse vídeo que a minha mão tava imunda, tava sem condições nenhuma. Bom, vocês vão ver lá atrás, passando daqui a pouquinho, um técnico, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente ainda tá em formação, gente. Então, vocês estão vendo essas plaquinhas amarelas, vermelhas ali atrás de mim, ó. Tem uma plaquinha vermelha. Que são os alertas de cada uma das placas, de cada uma das máquinas, se a gente pode usar ou não. Porque, gente, tem máquinas de corte, pra você perder um dedo ali, ó, é 1, 2. Então, querendo ou não, a gente precisa de alguém que já mexa com isso, ajudando a gente. E toma aí o resultado dessa maquete que, ó, a gente deu sangue fazendo ela, a gente quase que literalmente, porque furei meu dedinho, viu, a decorrer disso daí. E esse é o nosso mini terminal ecológico, né, que fica na frente do Senac, que nem eu já disse antes, ele tá numa escala de 1 para 100. Então aí tá as placas de planta acessibilidade, a rua em si, então aí eu ainda não tinha dado uma varridinha, né, dessa graminha. E é isso, gente. E a gente guardou tudo ali em cima mesmo, que é um espaço que os alunos têm para poder guardar os seus trabalhos, né, então as peças que a gente pega ali da marcenaria, então a gente guarda ali, que são peças que a gente já vai recortar, que a gente já vai usar, porque querendo ou não, gente, ali é espaço, né, de um monte de alunos diferentes, várias pessoas passam ali, as pessoas da limpeza limpam ali, então, querendo ou não, tem que deixar organizado, porque é de, né, uso comum. E é isso, abaixa a cabeça, porque esse teto é pequeno, e vambora descansar, porque ninguém é de ferro. Pera aí que não acabou. Vem comigo saber como foi o manuseio do 3D desse terminal que a gente tá fazendo. Bom, como eu falei, ainda não acabou, e a gente vai falar um pouquinho sobre a solidificação do nosso projeto no meio digital, que foi basicamente a moldagem dele no 3D.
Foi de suma importância a gente trazer essa moldagem justamente para entender a escala 1 para 100 e para trazer a ideia do que a gente queria 100%, o que não ficou transcrito tão bem na maquete, a gente decidiu trazer no 3D para que ficasse 100% objetivo e fácil de entender. Com isso, eu vou passar alguns pontos aqui que foram ditos na documentação, mas que também são de suma importância para a gente saber nesse vídeo, justamente pelo fato da gente ter um objetivo claro e um impacto bem conciso, que é o impacto da segurança e da sustentabilidade visada no nosso ponto. Um dos pontos que a gente pode retratar aqui, por exemplo, é a escolha da entrada. A entrada que seria viabilizada ali, principalmente na parte onde hoje se encontra um estacionamento, a entrada do estacionamento do Senac. A gente mudaria essa entrada e colocaria ela lá mais pra frente. A gente retratou isso aqui no 3D. Na verdade, essa entrada tá mais pra cá. Deixa eu trazer vocês mais pra cá, pra dar uma explicada. Ela estaria aqui, e aí essa entrada viria diretamente pra cá, aonde eu tô sinalizando. E a gente optou por isso justamente pelo fato do fluxo de pedestres e pelo fluxo de congestionamento, porque evita a concentração de muitos carros e muitas pessoas em um único ponto e traz um fluxo maior para outros pontos do Senac. E aí vem essa questão dos ônibus conseguirem se locomover mais fácil e trazerem e levarem os passageiros e os transeuntes de forma mais dinâmica e leve e com menos estresse para essas pessoas. Outro dos pontos que seria muito interessante também é a questão da entrada e saída de pessoas, justamente pelos pontos estratégicos que poderiam ser alocados ali, câmeras de segurança, por exemplo. E partindo para essa parte de câmeras de segurança, é muito importante a gente entender outra parte do nosso projeto, que é a questão dos visores com as câmeras de segurança de outros pontos, visando mostrar para os pedestres o que está acontecendo em outras ruas. Nesses visores, que são visores basicamente assim, como mostrado aqui no vídeo, visores de telas verticais e altas, telas de LCD, mais ou menos, ou LED, seriam mostradas câmeras de segurança de outros pontos que estariam interligados com esse terminal. E aí, com isso, eles poderiam enxergar o que está acontecendo em outras ruas, em outras avenidas, e entender se eles iriam para esse lugar ou não, entender a movimentação desse lugar, para poder evitar assaltos, evitar violências rotineiras e etc. Ainda aqui, a gente pode pontuar a melhoria da qualidade de ar e a regulação térmica, vinda a partir desse teto verde, no caso, esses painéis vegetativos, aqui embaixo, no caso, verticais, que são os jardins verticais, que são comumente chamados assim, e o teto verde, que é esse aqui em cima, que também vai ser utilizado no ponto de ônibus, e lateralmente ele pode ser enxergado assim, e frontalmente ele pode ser enxergado dessa forma. Outro dos benefícios é a economia de água, justamente porque esse tipo de teto verde e os painéis vegetativos utilizam basicamente um sistema de irrigação próprio e automatizado, com canaletas e próprios sistemas de irrigação internas, com drenagem de terra e outros artifícios da jardinagem, etc. Economizando assim água e trazendo um fluxo maior de ar puro e um bem-estar maior para as pessoas que estiverem ali frequentando o local. Já trazendo o conceito de design universal, autonomia e inclusão e acessibilidade, vem a questão das escadas, rampas e corrimões de segurança, que a gente utilizou ali para aumentar a acessibilidade das pessoas, abordar todos os tipos de público e fazer com que eles se sintam autônomos para embarcar ali nos ônibus e que eles se sintam mais ergonomicamente favoráveis para que esse embarque seja mais favorável para eles. Justamente pelo fato de que existe esse relevo, que eu vou mostrar agora. Existe esse relevo aqui, que faz com que as pessoas possam entrar no ônibus já diretamente, sem precisar subir aquela escadinha que tem, e que elas possam entrar diretamente com mais facilidade e mais ergonomia. Já em relação às janelas e o teto solar, a gente pode trazer a questão da acessibilidade para a luz solar, tanto vindo das janelas quanto vindo do teto fotovoltaico. Dessa forma, as janelas também podem ser um instrumento de segurança, porque eles podem ter uma acessibilidade maior ao que tem no ambiente externo, e também pode ser uma forma de enxergar o próximo ônibus que vai chegar, e dessa forma ter uma movimentação maior ali e um fluxo melhor de pessoas dentro do ponto. E por último, mas não menos importante, um dos itens que a gente colocou no nosso ponto, nosso terminal aí também, né, foi justamente a questão do bebedouro, que auxilia na questão da saúde das pessoas e traz uma maior confortabilidade também. Bom, esse foi um resuminho bem por cima mesmo do que é o nosso ponto. Vai estar mais escrito na documentação o que a gente quis passar e o que a gente quis transparecer com ele. E mais na maquete também. Mas é basicamente isso. Foi isso a nossa modelagem 3D. E espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau, tchau.